They were fishermen before they heard the call. Eles eram pescadores antes de ouvirem o chamado, lançando suas redes no mar da Galileia. Pedro e André pararam. Quando Jesus de Nazaré se aproximou, olhou em seus olhos e disse estas simples palavras: Vinde após mim. Mateus relata que os dois pescadores, deixando logo as redes, seguiram-no. Então o Filho do Homem aproximou-se de dois outros pescadores que estavam no barco com seu pai, consertando suas redes. Jesus os chamou, e Tiago e João, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram o Senhor. Vocês já se perguntaram como seria viver na época do Salvador? Se tivesse estado ali, teriam atendido a seu chamado: Vinde após mim? Talvez uma pergunta mais realista seria: se o Salvador os chamasse hoje, estariam dispostos a largar suas redes e segui-lo? Estou certo de que muitos o fariam. Mas para alguns essa pode não ser uma decisão assim tão fácil. Alguns descobrem que suas redes, por sua própria natureza, muitas vezes não são tão fáceis de se abandonar. Existem redes de muitos tamanhos e formatos. As redes que Pedro, André, Tiago e João deixaram para trás eram objetos tangíveis, ferramentas que os ajudavam a ganhar a vida. Muitas vezes pensamos nesses quatro homens como humildes pescadores que não tiveram que sacrificar muito quando deixaram suas redes para seguir o Salvador. Pelo contrário, como ressalta o elder James e Talmage em Jesus o Cristo, Pedro, André, Tiago e João eram sócios num negócio rendoso. Eram proprietários de barcos e empregavam outros homens. De acordo com Elder Talmage, Simão Pedro encontrava-se em boa situação financeira e, quando uma vez afirmou haver deixado tudo para seguir Jesus, o Senhor não negou que o sacrifício de Pedro quanto aos seus bens materiais tivessem sido grande. Mais tarde, a rede das riquezas aprisionou um jovem rico que dizia ter obedecido todos os mandamentos desde sua juventude. Quando ele perguntou ao Salvador o que mais teria que fazer para alcançar a vida eterna, o Mestre disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quando o jovem ouviu isso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. As redes geralmente são definidas como dispositivos para capturar algo. De modo mais restrito, porém mais importante, podemos definir uma rede como qualquer coisa que nos tente ou nos impeça de seguir o chamado de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. As redes, nesse contexto, pode ser nosso emprego, nossos hobbies, nossos prazeres e, acima de tudo, nossas tentações e pecados. Em resumo, uma rede pode ser qualquer coisa que nos arraste longe de nosso Pai Celestial ou de sua igreja restaurada. Deixa-me dar-lhes um exemplo moderno. Um computador pode ser um instrumento útil e indispensável, mas se permitirmos que ele consuma nosso tempo com propósitos inúteis, improdutivos e até mesmo destrutivos, ele pode tornar-se uma rede que nos prende. Muitos gostam de assistir a competições esportivas, mas se sabermos dizer qual foi o desempenho dos nossos jogadores ou atletas e esquecemos aniversários ou datas importantes, negligenciamos nossa família ou ignoramos oportunidades de prestar atos de serviço cristão. Desde a época de Adão, a humanidade tem ganhado seu sustento diário com o seu suor do rosto. Mas se nosso trabalho consome nosso tempo a ponto de negligenciarmos os aspectos espirituais da vida, então o trabalho também pode ser uma rede que nos prende. Alguns ficaram enredados na rede das dívidas excessivas. A rede dos juros rapidamente prende, exigindo que usem todo o seu tempo e energia para atender às exigências de seus créditos.
É impossível fazer uma lista de todas as muitas redes que podem prender-nos e impedir-nos de seguir o Salvador. Mas, se formos sinceros em nosso desejo de segui-lo, precisamos imediatamente deixar as redes do mundo que nos prendem e segui-lo. Não conheço outro período da história do mundo que fosse tão repleto de tamanha variedade de redes que prendem. Nossa vida facilmente fica repleta de compromissos, reuniões e tarefas. É muito fácil ficarmos presos num grande número de redes, a ponto de a mera sugestão de livrar-nos dela nos pareça algo ameaçador e até assustador. Às vezes achamos que quanto mais ocupados estamos, mais importantes somos, como se nossos compromissos definissem nosso valor. Irmãos e irmãs, podemos passar a vida inteira correndo atrás de uma lista interminável de compromissos que, no final, realmente pouco importam. Talvez não seja importante fazermos tantas coisas. O essencial é que enfoquemos toda a nossa energia, nossa mente, nosso coração e nossa alma nas coisas de significado eterno. Ao ouvirmos todo o ruído e clamor da vida soando a nosso redor, ouvimos os gritos: venha por aqui, vá por ali. Em meio à balbúrdia de vozes sedutoras que procuram cativar nosso interesse e ocupar nosso tempo, uma figura solitária se coloca às margens do mar da Galileia, chamando-nos brandamente: vinde após mim. É muito fácil perdermos o controle, o equilíbrio da vida. Lembro-me de alguns anos que foram particularmente difíceis para mim. Nossa família tinha crescido, chegado a 7 filhos. Eu tinha servido como conselheiro num bispado e recebi o sagrado chamado de bispo de nossa ala. Estava me esforçando para administrar nosso negócio, o que me ocupava durante várias horas por dia. Devo muito à minha maravilhosa esposa, que sempre fez com que me fosse possível servir o Senhor. Havia simplesmente coisas demais para fazer no tempo disponível. Em vez de sacrificar coisas importantes, decidi acordar cedo, cuidar dos meus negócios e depois usar o tempo exigido para ser um bom pai e marido e um membro fiel da igreja. Não foi fácil. Houve manhãs em que, quando o despertador tocava, eu abria um olho com esforço e queria quebrar o relógio para que ele parasse de tocar. Não obstante, o Senhor foi misericordioso e me ajudou a encontrar energias e tempo para fazer tudo o que eu tinha que fazer. Embora fosse difícil, jamais me arrependi de ter decidido aceitar o chamado do Senhor e segui-lo. Pense no quanto devemos a Ele. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Há pessoas muito ricas que dariam tudo que possuem em troca de apenas poucos anos, meses, dias de sua vida mortal. O que deveriam estar dispostos a dar em troca da vida eterna? Há aqueles que dariam tudo o que possuem para ter paz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ensinou o Salvador, e eu vos aliviarei. Mas não é apenas paz que o Salvador promete aos que guardam seus mandamentos e perseveram até o fim, mas vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Graças ao Salvador, viveremos para sempre. A imortalidade significa que jamais morreremos. Mas a vida eterna significa viver para sempre nas esferas exaltadas, em companhia daqueles que amamos, envoltos por profundo amor, imensa alegria e glória. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar esse estado exaltado. A vida eterna é um dom que o Pai Celestial amoroso ofereceu gratuita e liberalmente a todos que atendem ao chamado do homem da Galileia. Infelizmente, muitos estão demasiadamente presos em suas redes para atenderem ao chamado. O Salvador explicou: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Como conseguimos seguir ao Salvador? Exercendo fé, crendo nele. Crendo no nosso Pai Celestial, que Deus fala aos homens nesse dia.
Seguimos o Salvador arrependendo-nos de nossos pecados, sentindo pesar por eles e abandonando-os. Seguimos o Salvador entrando nas águas do batismo e recebendo a remissão de nossos pecados, recebendo o dom do Espírito Santo e permitindo que essa influência nos instrua, guia e nos console. Como seguimos o Salvador? Obedecendo a Ele. Ele, nosso Pai Celestial, nos deram mandamentos, não para nos castigar ou autormentar, mas para ajudar-nos a alcançar uma plenitude de alegria, tanto nesta vida quanto nas eternidades vindouras, para todo sempre. Em contrapartida, quando nos apegamos a nossos pecados, nossos prazeres e muitas vezes até o que imaginamos ser nossas obrigações, resistimos à influência do Espírito Santo e deixamos de lado as palavras dos profetas. Então, finalmente, estamos presos nas redes de nossa própria vida. Vemo-nos incapazes de deixá-los para trás e seguir o Cristo vivo. Mas o bom pastor está nos chamando hoje. Será que reconheceremos a voz do Filho de Deus? Será que o seguiremos? Gostaria de dar-lhes uma palavra de advertência. Há aqueles que acham que, se seguirmos o Salvador, nossa vida estará livre de preocupações, dores e temores. Isso não acontece. O próprio Salvador foi descrito como um homem de dores. Aqueles primeiros discípulos que seguiram o Cristo sofreram grandes perseguições e tribulações. O profeta Joseph Smith não foi uma exceção, nem os outros santos desta última dispensação. E as coisas não são diferentes hoje. Tive a oportunidade muito especial de conversar com uma mulher que ouviu o chamado do Salvador quando tinha 18 anos. Seu pai, que era um líder importante de outra igreja, ficou furioso com ela e proibiu-a de ser batizado. Ele disse que, se ela tornasse membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seria renegada pela família. Embora o sacrifício fosse grande, aquela jovem atendeu ao chamado do Salvador e entrou nas águas do batismo. Seu pai não pôde aceitar a decisão e tentou forçá-la a abandonar sua nova fé. Ele e a sua esposa repreenderam-na severamente por sua decisão de tornar-se membro da igreja, exigiram que ela renegasse e abandonasse sua nova religião. Mesmo diante da ira, amargura e humilhação, sua fé permaneceu forte. Ela suportou os maus tratos verbais e emocionais, sabendo que tinha ouvido o chamado do Salvador e queria segui-lo a despeito das consequências. Por fim, aquela jovem conseguiu encontrar um porto seguro, um local de refúgio, junto a um bondoso membro da família, longe das ameaças e acusações de seu pai. Ela conheceu um rapaz fiel e casaram-se no templo, recebendo as bênçãos especiais que acompanham o casamento do templo. Hoje, ela é uma dentre muitos dos que se sacrificaram tanto para seguir o chamado do Salvador. Sim, não estou dizendo que o caminho seja fácil, mas presto-lhes meu testemunho de que aqueles que deixam suas redes com fé e seguem o Salvador terão uma alegria que está muito além da capacidade de compreender. Ao conhecer os maravilhosos membros dessa igreja, tanto jovens quanto idosos, sinto-me encorajado e pleno de gratidão pela fidelidade dos que ouviram o chamado do Salvador e o seguiram. Por exemplo, um operário que segue o Salvador dia após dia, durante um período de mais de 3 décadas, lendo as Escrituras durante o almoço, enquanto seus colegas de trabalho o ridicularizam. A viúva de 70 anos, confinada à sua cadeira de rodas, que alegra o espírito de todos os que a visitam, se nunca deixar de dizer o quanto ela é abençoada por seguir o Salvador. A criança que procura, por meio de oração, entrar em comunhão com o Mestre do Universo, ela segue o Salvador. O membro rico que doa generosamente para a igreja e para o próximo, ele segue o Salvador. Tal como Jesus o Cristo às margens no mar da Galileia, há 2000 anos, chamou os fiéis pescadores, ele está agora estendendo o mesmo chamado a todos que escutam a sua voz. Vinde após mim. Temos redes que precisam ser cuidadas e redes que precisam ser consertadas. Mas quando o Mestre do oceano, terra e céu nos chama dizendo, vinde após mim, devemos deixar as redes aprisionadoras do mundo para trás e seguir seus passos. Irmãos e irmãs, proclamo alegremente que o Evangelho foi novamente
restaurado. Os céus se abriram para o profeta Joseph Smith, e ele viu e conversou com Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, sob a direção e orientação divina de seres celestiais. Verdades eternas foram novamente restauradas ao homem. Em nossos dias, outro grande profeta vive e acrescenta diariamente seu testemunho a essas verdades sagradas. O presidente Gordon B. Hinckley ocupa o sagrado cargo de porta-voz do Deus Eterno. A seu lado estão seus nobres conselheiros e além do quórum dos 12 para apoiarem e também do quórum dos 70 e milhões de membros pelo mundo todo que o ajudam e adiciona sua voz para proclamar o Evangelho. E uma vez mais, que foi restaurado ao homem novamente. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Como sua testemunha especial, testifico a vocês que chegará o dia em que todo homem, mulher e criança verá o olhar carinhoso do Salvador. Nesse dia, saberemos com certeza o valor de nossa decisão de segui-lo sem hesitar. Que possamos todos ouvir o chamado do Mestre e imediatamente deixar nossas redes que aprisionam e segui-lo com alegria. É minha sincera oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.